E aí, pessoal, boa tarde. Eu estou escrevendo aqui o tema, tá? Cirurgia de contorno corporal. Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo fixar com um comentário. Comentários. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estou tentando fixar aqui. Davi, como é que eu faço para fixar um comentário? Fixar aqui, eu não sei, né? Já tem algumas perguntas, tá? Pessoal, então eu não vou fixar comentário nada não, vamos começar aqui. Eu não sei fazer isso aqui, tá? Vamos fazer essa live, vamos passar um pouquinho aí de informação, de conhecimento para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o nosso tema, resolvi fazer essa live de última hora, tá? Nós estamos com um tempo livre maior aqui no consultório. As cirurgias, infelizmente, foram suspensas temporariamente e vão aproveitar e vão compartilhar um pouquinho de informação, tirar algumas dúvidas de vocês. Então, vamos aproveitar, chama a turma aí, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, chama aí alguém que esteja pensando em fazer alguma cirurgia de contorno corporal, que pretende fazer uma lipoaspiração ou que pretende fazer uma lipoescultura, tá? Chama aí, clica nesse aviãozinho, encaminha, vamos bater um papo aqui. Tá? A gente pode começar a tirar algumas dúvidas de vocês. Tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação e através dela, né, a gente consegue conversar, eu consigo escutar vocês e tentar responder algumas perguntas direcionadas. Eu adoro estar aqui conversando direto, dá a sensação que eu estou conversando diretamente com vocês, olho a olho, e eu não sou muito fã da gravação de vídeos não, né? As pessoas percebem, né? Eu não sou as melhores pessoas para gravar conteúdo em vídeo não, mas a live realmente eu tenho um prazer enorme de estar fazendo, tenho uma facilidade muito grande de falar diretamente com vocês, tá? Clica no aviãozinho de papel, chama aí quem pretende fazer uma cirurgia de contorno corporal, vão estar abrindo aqui a dúvidas, então eu vou falar um pouquinho, vou começar falando um pouquinho para vocês, tá joia? Falar o que a gente considera cirurgia de contorno corporal, para quem que é indicada, para quem que é contraindicada. Vamos falar um pouquinho de recuperação, da associação de cirurgias, né? As pessoas querem muitas vezes resolver várias cirurgias de uma vez. Já vou ser anestesiada, já vou ter que ir para o hospital, faço uma vez só e pronto, já fico livre. Tá? Não é bem assim, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês qual que é a minha impressão, tá? Sobre esse tipo de comportamento, né? De solicitação de pacientes e alguns colegas fazem. E vamos falar também de resultados, enxerto de gordura no bumbum. Manda dúvida aqui embaixo, tá? Primeiro chama, aviãozinho de papel, dúvida, escreva aqui embaixo. Eu vou falar um pouquinho, uma apresentação bem breve e depois nós vamos lá tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Beijo para todos, tá joia? Vamos começar nessa live de cirurgia de contorno corporal. Bora lá? Então, gente, nós recebemos muito frequente aqui no consultório, tanto nas consultas online quanto nas consultas presenciais, além de dúvidas, muitas dúvidas sobre cirurgias que vão abordar o contorno do corpo. O que seriam isso, né? Geralmente, pacientes querem melhorar o contorno corpo, né? Desejam melhorar alguma região específica, seja ela do tronco, dos membros, tá? Às vezes da face. Então, são cirurgias que visam modificar o corpo, melhorar, deixar, de certa forma, a pessoa pretende estar, às vezes, afinando, está ficando parecer mais magra, algumas vezes aparecer mais atlética, alguma gordura aqui localizada na região do tronco que incomoda mais, uma região muito frequente é essa região abaixo do umbigo, o pessoal chama isso de pochete. Em alguns casos, o paciente tem um excessozinho de pele, que a gente chama de avental, né, um leve avental. Então a gente chega a diversos tipos de dúvidas, né? Paciente com diversas solicitações. Então a gente tem para isso a cirurgia plástica, ela desenvolve técnicas que visam melhorar o contorno do corpo. Então, dentre essas técnicas, as principais são a lipoescultura, a lipoaspiração / lipoescultura, vou explicar a diferença para vocês, e a abdominoplastia ou técnicas de ressecção de excesso de pele. Dentre elas são as principais: a abdominoplastia, a mini abdominoplastia, uma mini abdominoplastia simplificada e outros processos
que visam a torsoplastia, que visam melhorar o contorno do corpo através da retirada do excesso de pele e tratamento da flacidez. Muitas das vezes a gente precisa utilizar as duas técnicas, tanto da lipoaspiração quanto as técnicas que visam retirar a pele para tratar a flacidez. É a grande maioria dos casos, que a gente chama de lipoabdômen, tá? Então, vamos lá. Então, quando a paciente vem ao consultório e reclama de gorduras localizadas, aquelas gordurinhas que não saem por nada, mesmo através da atividade física frequente, com alimentação controlada, aquela gordurinha que está naquela região lá, umas áreas mais comuns que eu percebo aqui no consultório, a região em volta do umbigo, né, que é aquela formando uma perinha em volta do umbigo, que a gente chama de região do abdômen anterior, a região das laterais, os flancos, né, as laterais do tronco, que a gente chama de flanco, então ela é bem visível na parte, né, a vista frontal, ela é bem visível aqui, né, fica bem na região aqui da cintura, ela é bem visível na parte de trás, na visão por trás, a gente vê uma região mais abaulada, o paciente perde realmente aquela formato em V, essa gordura nos flancos, muitas vezes ela rouba a forma do bumbum, às vezes a paciente tem um bumbum bonito, redondinho, mas com os flancos mais crescidos, então o bumbum fica quadrado, então a paciente ela não tem aquela forma bonita, né? Então a lipoaspiração ela veio para isso. A lipoaspiração consiste nada mais, nada menos que retirar o excesso de gordura através de um objeto, que é uma cânula, que é introduzida em pequenos furinhos, pequenos orifícios que a gente programa fazer em áreas estratégicas, áreas que ficam escondidas. Muitas vezes é nas dobras, na prega ali do bumbum, da nádega, tá? Algumas outras regiões que ficam escondidas nas marcas do biquíni, na marca da calcinha. Então a gente faz pequenos furinhos e a gente entra com um objeto, que é uma cânula metálica com alguns furos, e nessa cânula é ligado a um sistema de pressão negativa. O sistema ele faz um vácuo e com esse vácuo ele vai puxar o excesso da gordura que está realizada nesses locais. Então a gente faz movimentos de vai e vem com essa cânula, né, ligada a essa pressão negativa que vai retirando o excesso da gordura dessas regiões. A princípio é isso, tá? Dentre as técnicas de lipoaspiração, a gente tem as tecnologias, as ferramentas associadas à lipo. O que é? Tá? Hoje que a gente utiliza, que a gente acha bem moderno, que facilitou muito o processo, é o chamado vibrolipo. O que é o vibrolipo, gente? Nada mais é que um motorzinho que é ligado, né? Que a cânula é acoplada no motorzinho que faz com que a cânula fique girando, um movimento oscilatório, né? Como se fosse em elipse, e vai e vem. E esse movimento facilita a retirada do excesso da gordura. Ela agiliza muito o procedimento cirúrgico, diminui o trauma, a quantidade de sangramento e ela estimula também uma retração da pele nessas regiões em que é feita a lipo. Então a vibrolipo é uma categoria de lipoaspiração e a maioria dos cirurgiões hoje a gente observa que ela é feita dessa forma, através da vibrolipo, né? Alguns cirurgiões ainda fazem a lipoaspiração tradicional, aquela manual vai e vem só com a cânula. Hoje a gente faz o vai e vem, mas com o motorzinho acoplado às cânulas, que facilitam, otimizam a retirada da gordura. E a gente está tendo resultados espetaculares com essa técnica. E como é que faz essa lipoaspiração? Geralmente a gente tem que introduzir uma quantidade de soro fisiológico com adrenalina nessas áreas que vão ser lipoaspiradas. Então a gente demarca, né, a gente faz aqueles desenhos no corpo da paciente, elas vão tratar essa região dos flancos, a região de baixo da escápula, essa região da barriga. Nós vamos tirar o excesso de gordura nessas regiões e a gente tem que, antes disso, infundir soro com adrenalina para facilitar o movimento dessas cânulas, diminuir trauma, evitar que esse soro com adrenalina faça com que os vasos sanguíneos fiquem apertadinhos, escondidos. Com isso sangra menos, o movimento é mais leve, mais suave. E essa hidratação durante a cirurgia, o paciente é hidratado, o soro passa para dentro do sistema circulatório, isso é muito bom, o paciente está sempre hidratado durante a cirurgia. Tá? Então a vibrolipoescultura, a vibrolipoaspiração é uma técnica, uma ferramenta que otimiza a lipoaspiração tradicional. Tem alguns cirurgiões que utilizam lipolaser, a lipo ultrassônica, lipo com outras ferramentas,
Tá? Tem indicação específica para isso. Se eu for entrar aqui com detalhe, fica uma live muito prolongada, muito confusa. Então eu quero que vocês entendam só isso, esse processo de lipoaspiração. Tá? Existem várias tecnologias, cada cirurgião utiliza uma e é assim. Tá? Então, diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. A lipoescultura, gente, nada mais é do que a lipoaspiração associada a técnicas de enxertia. O que é enxertia? A gente tira gordura de alguma região do corpo que incomoda o paciente e vai colocar numa outra região do corpo que também incomoda o paciente. Em geral, essa segunda região que incomoda é uma região já deprimida, é uma área que falta volume, falta força. Você quer melhorar a forma dessa região. Então você tira a gordura de onde está com muita gordura e coloca onde está com pouca gordura. Tá? Então essa região é uma região muito frequente que a gente faz isso, é a região do bumbum, nas nádegas. Principalmente na lateral do bumbum, as pacientes reclamam que tem uma área mais afundadinha, uma área que é mais aplainada, e a gente costuma colocar aquela gordura que retirou, tá? De áreas do corpo mais comum nos flancos, né? Nas laterais, a gente tira aquela gordurinha com seringa. Tá? Um processo bem lento, devagar, com todo cuidado, para que a gordura saia clarinha, quase sem sangue, e aí injeta quase de forma imediata aonde está precisando. Tá? A gente faz essa lipoenxertia com a seringa, porque eu acredito que essa gordura sai menos traumatizada, com menos sangue, ela não entra em contato com o ar, ela não fica fora do corpo durante muito tempo. Então a gente consegue resultados muito bons de lipoenxertia dessa forma, dessa técnica mais artesanal, né? Só com a retirada da seringa, retirada da gordura com a seringa e não com o aparelho do Vibrolipo. E a gente percebe, né, que a lipoescultura ela tem uma taxa de absorção, a lipoenxertia glútea ela tem uma taxa de absorção por volta aí de 40% a 50%. Quando a gente utiliza essa técnica menos traumatizada, menos traumática, essa técnica mais suave, ela costuma absorver exatamente 40% a 50%. Então a gente já coloca essa gordurinha ali, já é um volume um pouco maior, já imaginando que ela vai ser reabsorvida pelo corpo. Isso é natural, é feito dessa forma. Tá? Em qualquer lugar que você vai fazer essa cirurgia, em qualquer lugar do mundo, você não utilizando qualquer técnica, sempre o corpo humano absorve uma quantidade de gordura que a gente põe lá. Tá? Um outro, falando sobre sobre enxertia de gordura no bumbum, né, que as pessoas sempre me perguntam, que eu acho importante a gente frisar durante a live, que essa gordura que a gente coloca geralmente no bumbum, ela tem que ser colocada por baixo da pele, naquela quantidade de gordura que a paciente já tem. A gente não pode, não é mais aconselhável colocar essa gordura dentro do músculo. O pessoal, né, nos Estados Unidos, na Colômbia, as pessoas acreditam que você colocar gordura dentro do músculo, você consegue fazer com que o músculo fique mais inchado, mais pronunciado, então você consegue ter um crescimento do bumbum associado a um crescimento muscular. Então o bumbum fica grande e duro, que é o sonho de toda mulher, não é isso? Mas esse tipo de enxertia, colocar gordura dentro do músculo para fazer com que o músculo cresça, se provou ser muito perigoso. Tá? Existe uma complicação que chama embolia gordurosa, e ela foi bastante associada com médicos que faziam lipoenxertia, colocavam muita gordura dentro do músculo. A gente observou nesse estudo que a gordura passava com mais facilidade para dentro dos vasos sanguíneos, e aquelas quantidades, aqueles grumos de gordura podiam subir e obstruir um vaso do coração e obstruir um vaso do pulmão, podendo provocar até morte instantânea. Então, às vezes, o grande pânico que muitos médicos e pacientes têm da lipoescultura é muito em decorrência a embolia gordurosa, tá? Ela mata. Então, na minha prática clínica, eu costumo indicar no máximo 400 ml de gordura em cada bumbum por cima do plano muscular, tá? Nunca dentro do músculo, porque eu não quero fazer com que o meu paciente passe por esse risco. Né? Então, a opção minha, é a recomendação da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, da qual eu faço parte, não enxertar gordura dentro do músculo glúteo máximo. Então, eu recebi uma das perguntas, pessoal, sobre lipoenxertia no bumbum, é o seguinte: a gordura que
foi colocada lá naquela região estratégica, visando melhorar a forma, ela vai fazer parte, 40%, 50% daquele volume que você injetou lá dentro vai fazer parte do seu corpo, ela vai integrar você, tá? Então o objetivo da enxertia glútea, da enxertia de gordura no bumbum, não é aumentar de forma global a bunda, não é deixar a bunda grande, né? Nos Estados Unidos chamam isso de Brazilian Butt Lift, BBL. Alguns médicos lá enxertam aproximadamente 1 litro, 1,5 litro, 2 litros em cada nádega. Para isso tem que colocar gordura dentro do bumbum. Eu acho um risco muito grande fazer isso. Então eles chamam isso, eles querem fazer um lift do bumbum, deixar o bumbum mais empinado através de gordura que se coloca dentro do bumbum. Isso não é seguro, tá? Isso não é seguro. Então, essa gordura que é integrada ao corpo, que fica lá no bumbum ou na lateral da perna, onde a paciente reclama que falta volume, essa gordura faz parte do corpo. Então, se a paciente ganha peso, se a paciente engorda, aquela região, aquela célula de gordura, ela vai hipertrofiar, vai crescer e vai dar volume, como se fizesse parte do corpo da paciente. Em compensação, se a paciente perder peso, essa gordura do bumbum ela vai diminuir em conjunto com o corpo. Tá? Não quer dizer que ela vai sumir essa gordura. A pessoa vai ficar, essa pessoa emagrecer, a gordura do bumbum vai sumir primeiro. Não vai, o paciente vai emagrecer de forma global. Provavelmente a gordura que foi colocada no bumbum ela vai diminuir também. Tá? Então, gente, é por isso que é tão importante você fazer a cirurgia de contorno corporal dentro do peso ideal. Tá? Dentro do peso ideal. Que aí o corpo passa a acompanhar. O paciente engordou, ótimo, a gordura preenche aquilo ali. O paciente emagreceu, aquela gordura também diminui, tudo de forma proporcional. Tá? Então a região do bumbum é uma das regiões que a gente faz mais enxertia, a gente põe mais gordura, as pacientes são doidas. Tá? Quando a paciente deseja um aumento do bumbum, meu bumbum é muito plano, pequeno, então o que a gente faz? A gente não indica a gordura somente, a gente indica uma prótese de silicone. Aí sim essa prótese de silicone deve ser colocada por dentro do músculo, ela fica dentro do músculo, uma técnica que a gente chama de sanduíche. A gente divide o músculo no meio, o músculo glúteo máximo, e põe um implante de silicone lá. E a gente tem, na maioria das vezes, que está utilizando a lipoescultura também, tirar a gordura da região ali, da região lombar, do quadril, para estar dando uma harmonizada. E a gordura que a gente retirou, a gente utiliza também para enxertar na região em volta da prótese. Isso para fazer uma harmonização, para fazer o refinamento, tá? da prótese que foi colocada do bumbum. Então, quase a maioria das cirurgias de prótese glútea, prótese de silicone no bumbum, a gente precisa também fazer uma lipoescultura. A grande maioria para fazer um acabamento. Tá joia? Falando aí, gente, o que vocês estão achando? Nós falamos aí da lipoenxertia no bumbum, falamos muita coisa legal, muita coisa importante. Tá achando bacana? Clica aí nesse aviãozinho aí, chama a turma que pretende fazer lipoescultura, lipoenxertia. E eu sei que eu tenho algumas perguntas aqui. Pessoal, vamos falar sobre lipo de alta definição, vamos falar de lipolad, lipo 3D, lipo 4K, lipo do Dr. Fulano de Tal. Gente, a lipoaspiração de definição é um procedimento de lipoaspiração comum, tá? Qual que é o objetivo da lipo de alta definição? O paciente que tem um perfil específico, o paciente já tem uma tendência a controle do peso, o paciente pratica atividade física, ele tem alimentação saudável, ele faz treinos semanais, treinos diários. Então esse paciente com uma boa qualidade de pele, a gente consegue fazer uma lipoaspiração mais direcionada para deixar algumas marcas no abdômen. Então essas marcas geralmente é aquela marca em cima, aquela linha acima do umbigo, que a gente chama de linha alba, e aquelas linhas paralelas a ela que ficam nas laterais, que delimitam o músculo reto do abdômen. Todo mundo entende um pouquinho de anatomia, né? Então aquelas 3 principais linhas, quando elas ficam mais marcadas, elas dão um aspecto de um abdômen mais atlético, um abdômen mais definido, tá? Então o pessoal chama isso de lipo. Vamos fazer uma lipo para marcar aquele abdômen lá. Vamos fazer uma lipo de alta definição, uma lipo HD. Então, é isso aí. A lipo de alta definição, o objetivo é exatamente deixar esse contraste, tá?
Então eu falo que a lipo de alta definição tem 3 categorias. Ela tem a lipo de alta definição mesmo. Muitas vezes o objetivo de alguns médicos, de alguns pacientes, é deixar realmente o abdômen bem marcado, bem fundo, aquelas linhas lá. Isso muitas vezes é feito através de lipoaspiração numa capa de gordura que está por cima do abdômen. Tá? Então você vai fazer um caminho, uma área de sombra, uma área de retração naquela área de gordura. Eu particularmente acho um resultado muito provocado, um resultado um pouco fake, muito forçado. A lipo de alta definição mesmo, quando deixa aquela barriga fundada, aquele contraste, na verdade contraste de gordura por cima do músculo com as áreas que foram lipadas. Eu não acho bonito, eu converso com todos os pacientes. Agora, uma tendência que a gente tem muito bacana é fazer uma lipo de baixa definição. Ninguém fala isso, lipo de baixa definição. Porque esse teor baixa, fica parecendo que é uma coisa mal feita, que é uma coisa que vai deixar um resultado a desejar, que é uma coisa lero-lero, uma coisa, né, infelizmente, que não vai ter aquele resultado bonito. Mas isso, gente, que dá realmente o charme, a naturalidade. A lipo de baixa definição é realizada uma lipoaspiração generalizada do abdômen. A gente tira bastante gordura na parte anterior do abdômen, na região da crise cilíaca, abaixo aqui do grádio costal. A gente tira uma lipo muito bem feita, uma lipo muito categórica. E nas áreas de definição a gente faz uma lipo mais forçada ainda, uma lipo que tira muita gordura, deixa realmente muito fininho, quase que pele, tá? Para fazer com que essas áreas retraiam e colhem ali na aponeurose do músculo. Isso facilita. Realmente aí esse abdômen ele vai ficar mais desenhado, mas esse desenho vai ser um desenho suave. Essa transição vai ser uma transição leve, são áreas de sombra que a gente esculpe no corpo do paciente. Eu acho um resultado natural. E outra coisa, se o paciente ganha peso, perde peso, aquilo ali vai estar bem de acordo com esse novo perfil. O objetivo da definição abdominal é que o paciente ganhe definição através do músculo, da hipertrofia muscular. E não através de ganhando peso ou desenhando na capa de gordura em cima do abdômen, tá? Então eu acho essa diferença fundamental. A gente faz a lipo de alta definição também, mas o paciente ele tem que estar ciente disso, tá? A lipo de alta definição você vai moldar mais a gordura. Se o paciente ganha peso, perde peso, aí, né, a gente não tem muito controle sobre isso, como isso aí vai avaliar. Os pacientes acham bonito, muito marcado, that's ok. Né? Então o cirurgião não só a partir do ponto que o cirurgião decide, ó, você tem que fazer isso. E nem você pode deixar toda a decisão por conta da paciente. O paciente chegar aqui e te explicar o que você tem que fazer. Tá? Isso na verdade é uma conciliação. O paciente fala o que quer, a gente vê que a gente consegue oferecer que seja melhor e mais seguro e tem um alinhamento. Então a decisão é junta do cirurgião com a paciente. E os pacientes têm que ser bem orientados sobre isso. Tá ok? Tá? Então falei que eu dei minha opinião sobre a lipo HD. Então, gente, vamos falar agora quando o paciente tem excesso de pele. Né? Às vezes o paciente passou por um processo de gestação ou um emagrecimento mais intenso, ficou realmente sobrando uma quantidade de pele que incomoda o paciente, geralmente na parte da frente do tronco, na região da barriga. Né? O paciente chama isso de pochete, outros chamam de avental. Então, isso é muito comum em pacientes que foram mães, tiveram múltiplas gestações. Em alguns casos, essas gestações fazem com que a parede do abdômen fique mais afastada, né, para deixar o útero crescer com a criança. Isso provoca um quadro que a gente chama de diastase. Diastase, muitas vezes, faz com que a parede fique frouxa, fique com pouca força. Então, o abdômen fica muito globoso e o músculo reto do abdômen, né, fica bem separado. Então, alguns pacientes a gente observa muito excesso de pele e flacidez da parede do abdômen. E é claro, muitas vezes aquelas gordurinhas localizadas que incomodam, até no primeiro tipo de paciente que eu falei aqui, vão incomodar também nesse outro tipo, tá? Onde tem esse excesso de pele, gordura, a gente observa na maioria dos pacientes. Então, existe esses pacientes que têm flacidez, pele sobrando, às vezes um umbigo triste, aquele umbigo horizontal. O que quer dizer o umbigo horizontal, aquele umbigo apagado? Ele simplesmente fala para a gente que tem uma quantidade de pele grande por cima dele, no andar superior do abdômen, um umbigo que é triste, que é escondido, que é caído, simplesmente está me dando uma informação importante, que tem muita pele acima do umbigo.
E quando esses pacientes têm muita pele acima do umbigo, muitas vezes a proposta, tá? A gente faz uma lipoaspiração generalizada no abdômen, a gente observa que só com a lipoaspiração essa pele acumula mais ainda, fica sobrando mais pele. Se a gente imagina assim um saco, né? Imagina um saco cheio de bolinha de gude, seja de bolinha, seja de alguma coisa que tem lá dentro. Quando você vai tirando aquelas bolinhas, aquele material que está lá, vai tirando uma por uma, a gente vai observando que o saco, a parede do saco, ele vai começar a enrugar, vai ficar em excesso. E é uma coisa um pouco parecida, um pouco parecida com o que acontece na lipoaspiração. Algumas pacientes, principalmente as pacientes com um pouco mais de idade, a gente não consegue que a pele retraia e acomode depois da lipoaspiração. Então, se você faz uma lipo bem feita na parte anterior do abdômen, a gente consegue perceber um excesso de pele, a pele fica em excesso, às vezes o umbigo fica escondido, apagado, né? Às vezes tem algumas irregularidades, né, abaixo do umbigo. Então isso pede pra gente, tá? Pra gente retirar um fuso, a gente desenha um fuso de pele e tira esse excesso de pele, puxando toda aquela estrutura para baixo. Se for uma abdominoplastia, se o paciente tiver muita pele sobrando, principalmente acima do umbigo, ou uma dobra muito grande de pele, a técnica mais indicada, na maioria das vezes, vai ser uma abdominoplastia clássica. A abdominoplastia clássica, a gente desenha um fuso de pele por cima da cicatriz do umbilical, e aí aquela pele que está por cima do umbigo, onde que geralmente a gente faz, onde os pacientes põem o piercing, então a gente tem que imaginar aquela pelezinha da região do piercing quase até lá embaixo, onde que fica a cicatriz da cesárea. Se essa pele sua for quase lá embaixo, a maioria das vezes você vai precisar de uma abdominoplastia. Agora, se a quantidade de pele, o excesso de pele... nesse caso a abdominoplastia clássica, geralmente o umbigo é mais baixo. Vamos prestar atenção, gente, para quem está em dúvida sobre a abdominoplastia. Qual que eu tenho indicação? A minha abdominoplastia vai ser clássica ou vai ser mini abdômen? Então, se você tem o umbigo baixo, se você tem muita pele por cima do umbigo, a ponto de fazer com que ele fique horizontal, fique triste, escondido, tá? Você tem uma dobra muito grande de pele abaixo do umbigo, você tem um avental. 95% das vezes, tá? Não vou falar 100%, né? Que nada é 100% em medicina. Então, você 98% das vezes, você vai ser uma candidata a uma abdominoplastia clássica. O que é a abdominoplastia clássica? Qual que é a troca? Como é que são as cicatrizes dela? Geralmente é uma cicatriz que fica na linha da cesariana, uma cicatriz mais extensa, quase vai de um lado até o outro da região pélvica, tá? Fica mais ou menos na altura da cesárea, então com isso ela é escondida com as calças, com biquíni, com maiô, e uma cicatriz que fica em volta do umbigo, tá? Porque a gente tem que retirar aquele excesso de pele por cima do umbigo e levar lá para baixo. Então a região aquela pelezinha do piercing vai lá para baixo, encostar na área da cesárea. Então aquele fuso de pele imaginário, a gente corta ele fora e puxa a estrutura toda. Então como o umbigo vai ficar soterrado, vai ficar escondido ali, a gente faz um buraquinho, põe o umbigo para fora. Então a troca é uma cicatriz suprapúbica grande e uma cicatrizinha no umbigo. Esses pacientes são pacientes de abdominoplastia clássica, tá? Cicatriz suprapúbica grande e cicatriz no umbigo. Durante o procedimento, a gente reposiciona o músculo reto do abdômen através da amarradura muscular. A gente chama isso de plicatura muscular, tá? Então, é uma técnica indicada para quem tem diastase, umas diastases muito intensas. Então, agora vamos ver um outro paciente, um tipo de paciente que tem menos excesso de pele. É um paciente que tem um umbigo mais alto, um umbigo em uma posição mais alta, um paciente que não tem muita pele por cima do umbigo, então o umbigo não tem aquele aspecto triste, mas o excesso de pele está debaixo do umbigo, mais perto da cesárea. O paciente geralmente tem uma bolsinha, uma pochete. Então a gente observa, quando a gente faz uma lipoaspiração nesse tipo de paciente, a pele vai ficar sobrando, vai ser abaixo do umbigo. Então a técnica que a gente oferece é uma mini abdominoplastia. Então com isso a gente desenha um fuso de pele, na posição um pouco mais abaixo que a abdominoplastia clássica, e a quantidade de pele que é retirada durante a mini abdômen é menor. Em compensação, a cicatriz que está na região da linha da cesárea, ela fica uma cicatriz menor,
tá? Obviamente é maior do que uma cicatriz de cesariana, e a paciente não tem cicatriz no umbigo, tá? A gente solta, ele desinsere a ponta do umbigo, traz o umbigo para baixo uns 2, 3 centímetros, geralmente ele é mais alto, e esse paciente não tem aquela cicatriz circular em volta do umbigo, tá? Então essa é a diferença básica entre uma técnica e a outra. Então, gente, o paciente, quando vem no consultório, doutor, eu quero que faça tal tipo de cirurgia. Muitas vezes a gente não tem domínio sobre isso, a gente tem que avaliar, por isso que serve a consulta médica. A gente vai medir com detalhe, com a régua, explicar que o processo, toda cirurgia plástica é um processo de troca, tá? Aí o paciente vai trocar, talvez, umas gorduras localizadas associadas à flacidez, excesso de pele, vai trocar isso aí por uma cicatriz mais extensa na região do pubis, tá? Na altura da cicatriz da cesárea, e mais uma cicatriz no umbigo. E aquela cicatriz no umbigo tem um motivo de ter ela ali. Não foi o que o cirurgião quis fazer, não. Obviamente a gente tenta fazer a menor quantidade de cicatriz possível. A gente tenta obter melhores formas com menores cicatrizes. Esse é o princípio de qualquer cirurgia plástica. Tá? Mas uma vez que tem uma cicatriz no umbigo, é porque o paciente tinha muita pele sobrando por cima do umbigo. Então se torna necessária. Tá joia? Então isso aí, gente, são as cirurgias de contorno corporal. Então quando o paciente não tem excesso de pele, tem só gordura localizada, é lipoescultura e suas derivados, é lipolaser, vibrolipo, lipo com ultrassom, lipo com jato de plasma, renúvio. Aí vai depender muito do tipo do perfil, tá? Da indicação subtécnica. Agora, quando o paciente tem realmente pele sobrando, flacidez, dobras, se faz quase que obrigatória a necessidade de retirar esse excesso de pele e transformar aquilo em uma cicatriz. E essa cicatriz, geralmente, ela fica localizada nessas regiões estratégicas. Tá? Na região ali que fica escondida com a calcinha, com o biquíni, tá? Algumas vezes ela fica escondida no umbigo. Então, são as técnicas que a gente vai utilizar, são cirurgias de contorno corporal, é a que a gente mais faz, cirurgia de mama e de contorno corporal. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre a combinação de cirurgias, tá? Gente, eu estou falando muito rápido aí, eu tô achando que eu estou falando muito rápido, porque é muita informação que eu tenho que passar, às vezes em pouco tempo para vocês. Tá? Você ficou falando aqui de cirurgia de contorno corporal, vai falar pelo menos umas 4, 5 horas, ainda não vou falar tudo. Então estou querendo dar uma pincelada para vocês entenderem os princípios de cada uma. Tá? Então, assim, tá legal? Caminha, clica aqui embaixo, encaminha para alguém, depois eu vou abrir esse balãozinho de pergunta, nós vamos responder. Tá? Eu vou falar agora sobre a associação de cirurgias. Essa cirurgia de lipoaspiração com abdominoplastia é uma associação que a gente faz com frequência. São cirurgias que são combinadas. A gente tem que fazer abdominoplastia para tratar o excesso de pele, a flacidez, e a lipoescultura para fazer o acabamento. Então, a gente pensando que o corpo é um cilindro, a gente tem que fazer uma lipoaspiração nas costas, nas laterais. A gente pode aproveitar e fazer enxerto de gordura no bumbum quando for necessário. A gente vira o paciente de barriga para cima, a gente faz a lipoaspiração na parte da frente. A pele vai ficar sobrando, a gente puxa esse excesso de pele, corta e transforma naquela cicatriz que eu acabei de falar antes. Tá? Então isso é uma associação de cirurgia, de técnicas de lipoaspiração e abdominoplastia. Uma cirurgia dessa costuma demorar por volta de 5 horas, 5 horas e meia nas minhas mãos. Né? Eu não opero rápido, eu tenho que fazer isso com o máximo de atenção, com o máximo de capricho, com o máximo de carinho. Então, a gente não faz essa cirurgia correndo, não faz nenhuma cirurgia correndo, a gente não opera em escala, a gente tenta dedicar, a nossa tendência é dedicar a uma cirurgia por dia, uma cirurgia média, grande porte, tá? Quando são cirurgias menores, dá pra gente fazer 1, 2, talvez 3 cirurgias, quando são cirurgias menores. Então, a associação de cirurgia bem feita é essa, bem indicada, lipo com abdômen, chama lipoabdominoplastia, tá? Uma outra cirurgia que é muito também que pode ser associada sem problemas são as cirurgias de mama, com uma aspiração aqui da região do tronco, do tórax, da axila, talvez uma lipoescultura também, no corporal. As cirurgias estão na mesma região, no tronco. Tá? É uma combinação inteligente, ela pode ser feita. Toda combinação ela deve ser evitada quando a estimativa de duração da cirurgia ultrapasse 7 horas, tá? A gente deve evitar operar pacientes com mais de 7 horas. Por quê? Porque aumenta muito a chance de complicação, tá? Complicações como trombose, embolia, complicações e efeitos desfavoráveis, né? Como seromas,
como as feridas abrindo, infeccionando, tá? Toda cirurgia que dura mais que esse tempo, o paciente pode ter certeza que ele vai ter alguma coisa comprometida. Tá? E além do pós-operatório tornar assim, muito desgastante, muito limitante, o paciente sente muita dor, é uma experiência muito ruim para o paciente. Então essas cirurgias que vão ser combinadas, que duram menos 7 horas, menos 6 horas, seria melhor ainda, ok, tá? Podem ser feitas. A gente tem que dar preferência para cirurgias que acontecem no mesmo sítio, na mesma região. Então o paciente vai fazer uma cirurgia, na coxa e uma cirurgia na pálpebra e no nariz. Eu não acho que combina, né? O paciente fica completamente daqui de cima até lá embaixo, imobilizado, sentindo desconforto, né? Não é uma cirurgia que combina. Mas você vai fazer uma cirurgia de pálpebra com cirurgia de nariz, ou cirurgia de pálpebra com orelha, ok, tá tudo na mesma região, na face, então o paciente fica só com essa área sob os cuidados, então o resto do corpo está livre. Tá? Então, sobre a minha opinião sobre as cirurgias combinadas é isso, gente. Pode fazer quantas você quiser, tá? Mas desde que não ultrapasse 7 horas de procedimento e que seja realizado pelo menos na mesma região. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante. Isso é importante com relação à segurança, a qualidade do resultado dessa cirurgia e a sua experiência, o seu conforto. Isso é muito importante. Tá? Então, sobre as cirurgias combinadas, é isso aí, tá? Minha opinião, meu ponto de vista, como é que eu gosto de trabalhar aqui com os pacientes. Então, agora eu vou passar o bastão para vocês, tá? Vamos, aí ó, agora que eu estou passando, estou descendo aqui, maravilha, muitas pessoas, que bom, muitas perguntas, que bom. Show de bola. Então, gente, deixa eu abrir essa caixinha aqui embaixo sobre dúvidas. Vamos lá. Aqui, ó, igual a Renata perguntou aqui, é arriscado fazer mais de um procedimento cirúrgico? Eu acabei de falar, tá? Desde que não ultrapasse 7 horas, você pode, tá? Aí, ó, deixa eu ver se aparece essa pergunta aqui embaixo. Não apareceu não? Tá aparecendo, gente? Pera aí. Eu não sei se aparece. Aí, ó, pergunta: é arriscado fazer mais um procedimento cirúrgico? Não desde que se faça no mesmo sítio operatório e desde que dure menos de 6 horas preferencialmente. Acabei de responder, tá? Então vamos ver outra pergunta. Aqui, uma pergunta interessante. Ó, pode sentar normalmente dias após fazer o enxerto no bumbum? Gente, pode sim, tá? Como é que é feito o enxerto de gordura? Através a gente coleta a gordura com a seringa e a gente vai introduzindo a cânula, a mesma cânula que tira a gordura, a gente introduz ela na região onde a gente vai colocar essa gordura. E a gente tem que fazer túneis, a gente tem que programar os túneis bem próximos um de outro e a gordura tem que ser colocada de forma muito leve, suave, recuando a cânula. Então a gente vai fazer vários cânulos, vários túneis em forma de leque, tá, em vários planos, um plano mais profundo, depois um plano mais superficial, depois um plano mais superficial ainda. Então a gente vai colocando aqueles microtúneis, que aquele túnel vai uma linha de gordura e aquela gordura ela está presa naquele túnelzinho que nós produzimos. Então não tem não costuma não ficar aquela mistura não, tá? Então pode sentar, assim, fez encher de gordura, pode sentar normalmente, sem problema nenhum. Tá joia? Tem que usar algumas cintas, né, que vão modelar ali. A gente depois é um papo para uma outra reunião nossa sobre pós-operatório, que eu quero estar com a Kátia aqui. Tá ok? Então vamos lá, vamos para mais uma. Aqui, ó, vamos ver essa aqui, ó. Os equipamentos para lipo de baixa definição é o mesmo que o da lipoescultura? Sim, geralmente sim, né? Alguns cirurgiões usam para alta definição, eles têm que usar tecnologias como lipo de ultrassom, como Vaser. Alguns cirurgiões usam Renuvium, que é um jato de plasma. Então, quando eles usam essas tecnologias, a gente observa uma retração muito grande nessas áreas de marcação, como a linha alba e a linha semilunar. Então, a gente observa que essa área fica muito afundada e dá aquela sensação, né, de definição, aquela coisa bem marcada, que eu particularmente não gosto pessoalmente, né? Não gosto. Tá? Eu prefiro que seja uma coisa mais natural, essa demarcação uma coisa mais suave. Tá? Mas o aparelho é o mesmo da lipoescultura, os princípios são os mesmos, a gente utiliza a mesma aparelhagem, geralmente o Vibrolipo.
Quando o paciente não tem, quando o médico não tem o vibrolipo, eu acho que é pouco provável dele conseguir dar essa definição. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos mais uma aqui. Responde essa. Aqui, abdominoplastia antes da gestação. Pois é. Muitos pacientes perguntam, doutor, eu estou com esse excesso de pele, eu não estou satisfeito com a forma da minha barriga, eu tenho gordura localizada, já tentei fazer academia, cada vez a pele sobra mais ainda, eu perdi peso. Então, gente, tem cara, e o paciente não tem filho. Eu não tenho filho, mas eu pretendo, né, casar, engravidar. O que eu faço? Então, é uma dúvida muito frequente. A pessoa quer melhorar o contorno do corpo, mas tem ressalva de uma cicatriz grande, né, que fica aí na região suprapúbica, na linha da cesárea, e também não quer. Vai imaginar que aquilo ali ela vai ganhar, vai engravidar, o neném, né, vai crescer no útero da mulher, vai distender aquela barriga e vai, em termos, perder essa cirurgia. De fato, gente, a pessoa tem que fazer um planejamento familiar, tá? Porque depois, se você fizer uma abdominoplastia nova, sem ter filhos, e pretende depois engravidar, ela vai passar um processo de estiramento de pele, tá? De diastase, aquele parede abdominal vai ser distendida e muito provavelmente essa paciente vai ter um resultado comprometido da abdominoplastia. Ela vai ter esse resultado comprometido. Agora, não quer dizer que essa criança vai ter a gestação comprometida. Não vai. O útero vai crescer. O útero é fortíssimo. É uma máquina, né? Ela vai distendendo, nada seguro ali. Mesmo se tiver feito aquela amarradura do músculo, tá? Aquilo ali vai distender, vai alargar, vai arrebentar a ponto. E a criança estuda em prol da criança. Então, o paciente pode engravidar normalmente depois da lipoaspiração com abdominoplastia. Tá, mas a paciente tem que ter ciência que ela vai ter um resultado prejudicado. Tá? Pode ser que seja necessário fazer uma outra abdominoplastia lá na frente. Então tem que ver o momento dessa pessoa. O que é prioridade para ela? É melhorar o contorno corporal, se sentir bem, ou ter filho, já programar uma gestação. Se for programar uma gestação, a gente orienta, engravide, tá? Ganhe seu filho, curta um momento, depois você vai e faz abdominoplastia. Não tem problema nenhum, é questão de planejamento. Tá? Então vamos lá, vamos mais uma. Vocês estão mandando lipo, abdominoplastia, lipo-definição, já falei, ó. Esse aqui eu já lipo, abdominoplastia, lipo-aspiração, já falei a diferença, tá? Foi talvez a maior parte da live, depois vocês olham no replay que eu vou deixar. Então vamos pegar mais uma. Lipo HD, já falei. Algumas perguntas sobre cirurgia de mama, vamos deixar depois para uma live específica sobre cirurgia mamária, que eu sou apaixonado também. Se você tiver, gente, dúvida, escreva aqui, pode escrever no comentário, tá? Manda essa live, encaminha, chama alguém aqui embaixo, clique nesse aviãozinho, vamos falar, tá com conteúdo muito legal. A gente fala, eu passo minha experiência, mas tudo embasado na literatura, com os estudos. Eu não estou falando nada da boca para fora aqui, tá? Eu falo baseado na experiência, não é um achismo. É claro que tem perfis diferentes, né, de cirurgiões, de técnicas, então eu estou falando que funciona bem para mim, não quer dizer que funciona bem para o colega. Né? Eu acho que a prioridade de todo mundo tem que ser a segurança, além de tudo. Tá? Em primeiro lugar, a segurança. Se o paciente for fazer a cirurgia, faça ela com calma, com carinho, com muito cuidado, tá? Se precisar de fazer algum refinamento, se ficar alguma área que precisou dar uma melhorada, provavelmente o seu médico vai te indicar. A gente mesmo indica para o paciente, tem que esperar aproximadamente 6 meses para estar fazendo alguns refinamentos, alguns retoques. Então isso é muito importante, isso é absolutamente normal, tá? Tem que ser conversado. Então vamos lá, vou baixar aqui as perguntas de vocês. Muito bem, gente, eu fiz essa live de última hora, tá? Eu sou assim, meio que eu não consigo planejar muito bem. Deu vontade de fazer a live, eu vou e faço. Eu jogo aí no ar, vocês mandam a pergunta, a gente responde aqui, não tem nada de ficar preparando muita coisa não. A gente fala o que está aqui na cabeça, a gente vai falando, a gente lida isso o dia inteiro com isso. Então é o que a gente ama, que a gente faz. Então isso aqui está na minha cabeça de noite, eu sonho com isso, eu acordo com isso, eu sou apaixonado com isso. Então
para mim é isso aí. Eu não consigo pegar e preparar e botar os tópicos, não. É chegar, sair falando o que der. E obviamente vocês mandam as perguntas e a gente responde, tá? Vamos fazer assim, as coisas mais ou menos no susto, na surpresa. E é claro, se alguém tiver alguma dúvida ou não pôde acompanhar essa live agora, vocês mandam uma pergunta lá para mim, escreve ali, comenta, que eu vou, claro, faço com prazer. Quem me conhece, me segue nas redes sociais, sabe que eu faço questão de tentar responder cada um por um, de forma bem pessoal, bem próximo. Eu gosto de fazer isso. É uma relação que a gente tem. Vocês fazem companhia para mim no dia a dia. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz com essa forma, né, de trabalhar. Eu sinto muita vontade aqui fazendo live. É diferente dos vídeos que eu gravo, você sabe, né? Os vídeos que a gente grava não fica lá muito bom não, mas quando a gente está falando assim diretamente para vocês e não dá para melhorar, não dá para voltar, não dá para voltar atrás, não dá para gravar de novo, aí fica massa, fica legal, fica bem realístico, mais ou menos bem parecido de como é a consulta comigo, né? Quem vem consultar comigo sabe a energia que a gente passa, né? Aquele brilho no olho, aquela vontade de ajudar, aquele carinho enorme, tá? Aquele prazer em estar recebendo vocês aqui, é muito legal. Isso tem que ver junto. Dá uma diferença de você gravar para um celular, é um pouquinho diferente, né? A gente às vezes sente um pouco recuado, mas durante as lives eu volto até toda aquela empatia para estar conversando com vocês, né? Maravilha, show de bola. Ó, então vamos aqui, ó. Já fiz abdominoplastia há 9 anos. Quero fazer de novo, pois engordei. O procedimento será o mesmo? Então, pois é. Estou falando com a Lena. Ô, Lena, tem que ver exatamente essa questão do excesso de pele. Se tiver pele sobrando, a barriga estiver flácida, a ideia vai ser a mesma. Vai ter que fazer uma nova abdominoplastia, não tem problema. Vai ter que retirar mais pele e puxar aquela estrutura toda para baixo. Tá? Então, o que é o ideal, gente? Falar em torno disso. É bom que você me lembrou, Lena, um ponto muito importante sobre as abdominoplastias, sobre toda a cirurgia de contorno corporal. Eu sempre falo para todos os pacientes, para eles se programarem com antecedência. Eles têm que mudar aqui a programação aqui da cabeça, fazer atividade física, já começar fazendo atividade física, ter um planejamento a longo prazo. Se o paciente está fora do peso, o paciente está com sobrepeso, está com índice de massa corpórea, né, um IMC de mais de 30, e vem no seu consultório, doutora, como é que eu tô? Não dá para ficar assim não, eu quero melhorar, olha o tamanho da minha barriga, eu tô gordo, dá um jeito em mim. Então, muitas vezes a gente observa que esse tipo de paciente ele não tem um compromisso com você de estar resolvendo o problema. Então, ele levou uma vida, na grande maior parte, uma vida sem cuidados com alimentação, uma vida sem cuidados aí com atividade física, sem os devidos cuidados, né? Levou uma vida sedentária, eu não sei, é difícil, depende do perfil de cada um. Então ele te procura achando que ele vai, de uma vez só, você vai fazer um passo de mágica, você vai operar e vai resolver o problema dele. A gente recebe muito paciente com esse perfil, muito, mas muito. Gente, não funciona dessa forma, tá? O que a gente observa? Esses pacientes, muitas vezes, eles são operados, tem alguns cirurgiões que operam um paciente muito acima do peso. A cirurgia plástica não é indicada para pacientes com sobrepeso, grande sobrepeso, paciente gordo, obeso, não é indicada, tá? Por quê? Porque os resultados não são bons, os resultados são muito aquém do que a gente poderia passar. Esses pacientes têm uma chance muito grande de complicações, né? Complicações e resultados que não sejam bons. Então a gente observa pacientes com cicatrizes imensas, porque estavam com excesso de peso, excesso de volume. Pacientes, as cicatrizes, muito comum a gente ver cicatrizes abrindo, né? Quadros como seroma, infecção de ferida. E além de outra coisa, se o paciente emagrece, consegue emagrecer depois, faz um processo de emagrecer, ele vai perceber que essa pele vai cair de novo, o paciente vai ficar com excesso de pele, porque ele não operou no momento certo. Tá? Então é muito importante que o paciente se programe aqui para estar começando a fazer uma atividade física, já tem uma alimentação precoce, isso antes de operar, para quando depois operar, depois que esteja operado de qualquer cirurgia de controle corporal, seja ela lipoaspiração, seja ela abdominoplastia, o paciente tem que manter, faz parte da obrigação do paciente, manter os cuidados,
a dieta, atividade física, treino, porque senão aquilo ali volta para o estado basal, o paciente volta a engordar de novo, volta a ficar com excesso de pele. Então a gente vê muitos casos desses. Pacientes que não eram para estar operando, que não tinham se programado aqui mentalmente, não tinham feito o preparo, o paciente opera uma vez, vem de 2, 3 anos depois atrás de você reclamando do resultado, sendo que ele não se comprometeu a fazer as atividades físicas, todo o processo, tá? Isso é muito importante, gente, é muito importante. Quem está nos escutando, que está com um pouco excesso de peso, põe na cabeça, não é milagre, tá? Você não pode só atribuir o resultado de uma cirurgia plástica ao cirurgião e a equipe dele. É quase que meio a meio, tá? O cirurgião e a equipe faz a parte dele, você tem que continuar esse processo. É uma transformação, é um compromisso. Eu falo muito isso com os pacientes, tá? É muito isso, para não deixar que o paciente volte a engordar. E outra coisa, quando volta a engordar, fica estranho, fica esquisito. Não fica, sabe? A gente perde o resultado da cirurgia muito fácil assim. Então é muito importante que a gente tenha esse compromisso, tá? Não operar quando o paciente tem muito sobrepeso. Agora o paciente está um pouco sobrepeso, IMC até de 27, às vezes 28, tá? Aí até vai lá, né? Muitas vezes a gente acredita realmente que quando você opera o paciente, você consegue dar um resultado que o paciente vai começar a acreditar nela e correr atrás de perder peso, fazer atividade física, então você muda a vida da paciente. Ou então um caso, né? Você pega uma senhora, uma paciente mais idosa, um paciente cheio de limitação, com artrose, doença de base. Aí não, claro, aí a gente tem que levar em consideração. Você não pode esperar uma senhora que não consegue fazer atividade física, cheia de limitação, conseguir operar, conseguir emagrecer. Então a gente programa mais uma cirurgia tipo higiênica, uma cirurgia paliativa, tá? A gente vai tirar o excesso de pele, de gordura, colocar aquilo ali numa cicatrização grande, porque vai ser vantagem para ela. A gente não pode esperar que ela emagreça. Vocês estão entendendo a diferença? Tá? Se você é jovem, tem saúde boa, você tem um compromisso de perder peso. Para isso tem profissionais como endocrinologistas, nutrologistas, nutricionistas, tem outros tipos de também educadores físicos. Então você tem que, no mínimo, tentar perder peso. No mínimo tentar. E essa tentativa tem que ser no mínimo 6 meses a 1 ano. Aí se você não conseguir perder peso, se tiver algum problema, aí toma outras providências, tá? Mas você pelo menos tem que tentar. Se você é jovem, saudável, recusa, não opere fora do peso, tá? Senão eu fico com raiva, eu brigo, eu fico pé da vida, tá? De saber que pessoas sem compromisso com elas mesmas vão operar com outro médico, vão operar com qualquer cirurgião que aceita fazer a cirurgia dela, ela estando acima do peso, tá? Então, isso aí, vamos descer. Ok. A Lacatinha, beijo pra você. Pode elogiar e você merece elogio também, tá? A gente tá com uma sintonia, uma vibração muito boa, a nossa equipe. Tanto a Kátia, quanto a Leise, a Fernanda, a Cláudia, a doutora Simone, que atende aqui, que eu tô rindo. A nossa equipe é muito querida, fico muito feliz, eu sou grato a todos vocês. Todos vocês são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar. Tá? Não pode elogiar assim. Então vamos lá, obrigado pessoal. E ó, para a turma toda, obrigado. Muitos elogios. Então, gente, eu vou finalizar essa live, vou deixar ela disponível aqui offline. Depois assiste ela com tempo. Eu falei muito rápido, acelerei, falei muito rápido, porque eu tinha muita coisa para falar. E eu vou deixar, se tiver, vocês podem encaminhar para alguém, tá, que pretende fazer uma cirurgia plástica, seja ela de contorno corporal, ou então a pessoa tem dúvida, o que faz, como é que vai estar olhando. Então eu posso ter contribuído um pouquinho com vocês. Não esqueça de nos seguir aqui, tá? No Instagram, a gente tem canal do YouTube também. Vamos criar um canal no Telegram para a gente passar informações, dicas de pós-operatório, dicas de como você pode fazer para escolher um bom cirurgião, o que você tem que levar em conta na hora de escolher um. Tá? Tenho esse material preparado, depois vou disponibilizar para vocês. Tá joia? Então tá bom. Live surpresa, sem nada preparado, de última hora. É isso aí. Queria deixar um beijo enorme para todos vocês. A live vai estar offline, comenta aí, manda para quem for necessário, tá?